Olá, minha gente querida, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube, seja bem-vindo. Para mim é um prazer, é um privilégio poder te receber aqui. E como sempre, nós estamos reunidos todos os dias pregando o Evangelho e confrontando o sistema religioso, deixando muito crente fanático perturbado, deixando muito crente fanático nervoso. Então, minha gente, seja bem-vindo. Eu te convido a se inscrever, a curtir os vídeos, compartilhar com outras pessoas e deixar o seu comentário também, tá bom? Aqui eu não tenho nenhum compromisso com religião de ninguém, com as denominações, não tenho compromisso. O meu compromisso aqui é só com o Evangelho do jeito que Jesus pregou, E se você se identifica com esse Evangelho, se você é alguém que já não aguenta mais ser manipulado pelo sistema, ser uma marionete na mão da religião, ser controlado por líderes corruptos e mercenários, eu te convido a fazer parte dessa família. Todos os dias nós temos encontro lá no meu perfil no TikTok. Nossos encontros acontecem às 8, no horário, oficial é às 8 da noite, mas de vez em quando nós aparecemos também durante o dia, como é agora. Nesse exato momento são 12h17 e nós iniciamos um encontro aqui, onde nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Quem quiser fazer parte da família do caminho lá no meu canal, lá no meu perfil no TikTok, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para o meu perfil no TikTok, tá bom? Lá tem muitos vídeos para você assistir e vai te ajudar muito. O tema da nossa mensagem de hoje é 3 coisas, 3 verdades que a religião nunca vai te dizer. Se você tiver uma caneta, um papel para você acompanhar comigo, eu acredito que vai ser bom para você, depois que acabar essa live, estudar um pouquinho, anotar aí para você pesquisar por conta própria, tá bom? 3 verdades que a religião nunca vai te contar, nunca vai te dizer. Veja bem, imagine que você deseja fazer uma viagem muito longa, 2.000 quilômetros. Só que você vai fazer essa viagem à noite, no escuro, e você não tem mapa, você não tem GPS. Tudo que você vai contar para te direcionar nessa viagem são as placas que estarão à beira do caminho, à beira da estrada. Você estará então totalmente dependente dessas placas de sinalização que vão te direcionar o caminho para onde você deve seguir para chegar no seu destino. Aí você pega a sua família, coloca a sua família dentro do carro e sai. E lá pela alta madrugada você começa a observar as placas te direcionando para onde você deve ir. Porém, poucos momentos antes de você sair de casa, alguém mal intencionado foi lá na beira da estrada e mudou todas as placas. Colocou a placa indicando direções erradas. Deturpou todas as indicações que estavam à beira do caminho. Só que você agora está viajando, confiando completamente nessas placas. E quando chega no primeiro cruzamento, na primeira bifurcação, que você deveria virar para a direita, a placa está indicando que você deveria virar para a esquerda. O seu destino está na direita. Porém, a placa que foi deturpada, que foi manipulada, está mandando você seguir para a esquerda. E você, inocentemente, confiando completamente na sinalização, você vira para a esquerda e segue o caminho. Sabe o que acontece, minha gente? Quanto mais você anda, mais distante do seu destino você fica. Cada quilômetro andado
quando você está andando na estrada errada, cada quilômetro andado, não, Otto, vai ser esse fundo musical mesmo, tá? Vai ser esse. Eu escolhi esse no meu perfil, na minha live. Eu escolho o fundo musical que eu quiser e eu escolhi esse fundo musical. Vai ser esse, tá bom, meu irmão? Quando você vai pelo caminho errado, cada quilômetro andado te deixa mais longe do seu destino. Eu não sei se você já percebeu, ou se você já parou para raciocinar, mas é exatamente isso que a religião fez com muitos de vocês. A religião criou sinalizações acerca do evangelho que, ao invés de te direcionar pelo caminho correto, cada vez te distancia mais daquilo que é evangelho. Cada passo que você dá, seguindo os caminhos e preceitos criados pela religião, mais distante do evangelho você fica. E muitos de vocês não se deram conta disso. Agora, tudo que a religião não quer é que você descubra que isso que eles te ensinaram como sendo o evangelho não é evangelho. Tudo que a religião não quer que você saiba é que isso que eles te doutrinaram como sendo verdades não é o que Jesus ensinou. E nessa tarde eu quero rapidamente falar com você sobre 3 verdades que a religião jamais vai te contar. Porque no dia que você descobrir, você se converte. Sabe o que é converter, minha gente? É mudar o caminho. É fazer outra rota. Isso é converter. E a religião sabe que no dia que ela te contar essas verdades, qual religião? Todas religiões, elas contam uma história que não é o evangelho e que não é a verdade, né? Primeira verdade que a religião não quer que você saiba e jamais vai te contar é que você não depende. Anota isso, você precisa anotar isso. Você não depende de um templo para ser igreja. Vou repetir para você anotar. A primeira verdade que a religião jamais vai te contar é que você não depende de um templo para ser igreja. Sabe por que você não depende? Porque você é o templo do Espírito Santo. Você é igreja. Sabe o que a religião quer que você acredite? Que igrejas são as 4 paredes que você precisa ir para estar lá dentro. A religião te ensina que igreja é uma denominação, é uma placa, é um CNPJ. Isso que a igreja, isso que a religião ensina a ser igreja. Detalhe, embora eles não assumam que eles ensinam que o templo é casa de Deus, mas na prática, eles ensinam sim que Deus mora dentro do templo. Preste atenção, minha gente. Eu tenho alguns vídeos aqui no meu TikTok, inclusive quem quiser, depois que acabar essa live, pode ir lá assistir, onde eu mostro um pastor cuja denominação tem em sua regra de fé escrito o seguinte: nós cremos que igrejas são pessoas. Essa é a regra de fé da denominação. Porém, na prática, o pastor está na porta de um templo dizendo: esta é a Deus. Deus habita nessa casa. Perceba como é sutil o engano da religião. Eles... Aí, olha, a Maizu... O nome é difícil de falar. Diz assim, ó, eu já vi esse vídeo no seu TikTok. Perceba, minha gente. Perceba que... A sutileza da religião. Eles dizem uma coisa e pregam outra. Na teoria está uma coisa, na prática é outra coisa. Agora,
A irmã comentou aqui, com todo respeito e carinho, dizendo, existem igrejas sérias, porque igrejas são pessoas, irmã. Igreja não é uma denominação, não é tijolos. Agora, eles querem que você acredite que igreja são paredes para você investir o seu dinheiro lá. Eles querem que você acredite que igrejas são paredes para te manter preso lá dentro. Porque lá dentro eles te manipulam. Sabe por quê? Sabe o que muitos pastores têm feito com os membros de suas igrejas? Eu recebo centenas de mensagens de pessoas dizendo assim, ô Charleston, o meu pastor disse para eu não te assistir mais. Sabe por que os pastores estão mandando os membros parar de me assistir? Porque aqui tem verdade, minha gente. Que não tem palhaço e ninguém querendo fazer você de palhaço aqui não. Eu não preciso de te manipular para você me enriquecer, que eu não estou atrás disso. Então aqui você vai encontrar a verdade. Só que a verdade coloca o sistema desse povo em risco. Porque quando você descobre a verdade, você para de ser um capacho na mão desses líderes mercenários. Quando você descobre a verdade, você para de ser um alienado e para de ser controlado por esse povo. E eles te ensinam que igreja é o templo. E dizem mais, e dizem assim, olha, você precisa estar aqui para ter a sua salvação garantida. Teve um irmão aqui agora que acabou de falar para mim assim, vá procurar a sua salvação. Em outras palavras, ele está querendo que eu procure igreja, porque salvação para crente é estar dentro de templos. Porque eles foram doutrinados assim. Eles foram ensinados assim. E quando eu vejo alguém falar isso, muito embora às vezes eu perca a paciência com essas pessoas, mas eu entendo o nível de adestramento, de manipulação que a igreja colocou na sua mente, meu querido. Eu te entendo. Eu te entendo que você cresceu ouvindo que você tem que estar lá dentro, porque se não tiver, você está perdido. Mas sabe por que eles te querem lá dentro? Porque é lá dentro que acontece todo o engano. Sabe por que eles te querem lá dentro? É porque é lá dentro que acontece a lavagem cerebral. É por isso que eles te querem lá dentro. É lá dentro que acontece a fidelização, né, de finanças. Nem sei se é assim que se fala. Da comercialização. Sabe, é a mesma estratégia de uma esteira de vendas. Eles te fidelizam para que você fique sempre ali, mantendo, comprando, pagando. É a mesma estratégia que os líderes religiosos que estão dentro do sistema religioso usam para te enganar. É a mesma estratégia. Detalhe, dizem que lá dentro é o lugar de amor, que é o lugar de misericórdia, mas não tem amor, não tem misericórdia, é cada um por si, e eles colocando fardos em vocês. É por isso que tem tanta gente doente emocionalmente, psicologicamente dentro desses templos religiosos. Eu vou falar um dado, não sei se você tem esse conhecimento, mas nas clínicas psiquiátricas, 80% dos pacientes ou são crentes ou são filhos de crentes. E por quê? Por causa dos fardos pesadíssimos colocados sobre os seus ombros. Fardos esses que você jamais suportaria carregar. Mas eles te ensinam que se você não lutar, se você não tentar, o diabo vem e te leva para o inferno. E você morre de medo do diabo. E eles te dizem, se você não contribuir com a obra de Deus, porque a obra de Deus, para eles, é investir em tijolos. A obra de Deus para eles é investir em templos. Quando na verdade a obra de Deus, a verdadeira obra de Deus é investir em pessoas. Tem gente nesse momento passando fome.
Tem gente nesse momento passando necessidade. Eu sei que o dinheiro é seu, você dá o seu dinheiro para quem você quiser. Mas a verdade eu estou aqui para dizer, tem gente passando fome, necessidade, e você sendo enganado e sendo convencido pelo seu líder que você tem que fazer a obra de Deus, construir mais templos, pagar o ar-condicionado, pagar a energia da igreja. Sabe, gente, século 21, e as pessoas são enganadas porque querem, porque acesso à informação todo mundo tem. Então a primeira coisa que a religião nunca vai querer que você saiba é que você não depende de um templo para ser igreja. Deu para entender aí, minha gente? Se minha esposa estiver me assistindo, eu sei que ela tá, que eu tô ouvindo a minha voz lá fora. Traga um pouco de água para mim, meu bem, por favor. Deu para entender aí até aqui, minha gente? Betânia, obrigado. Eu gastava muito mais no mundo. Só que lá no mundo você gastava porque você queria, não porque alguém te ameaçava, né, meu querido? Minha querida, ou meu querido, eu não vi quem é. Alguém comentou, eu gastava muito mais no mundo. Gastava porque queria, gastava porque não tem controle financeiro, gastava porque você não sabe controlar suas finanças. Agora, não é porque alguém te ameaçava, olha, ou você gasta ou você vai para o inferno, não é por isso. Diferentemente da religião, que ali ou você paga ou você está perdido, né? Então a primeira verdade... Obrigado. Isso aí, Verônica, você está certa. Primeira verdade. Obrigado, Luciano, que acabou de mandar um presentinho. Obrigado, tá? Primeira verdade que... Não, só antes eu gostaria de falar para você alguns versículos que eu citei, que eu anotei aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz que a igreja é a família de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, diz que a igreja é a noiva de Cristo. Tem um versículo que eu acabei não anotando, eu acho que está em Timóteo, se eu não me engano, que diz que a igreja é a coluna da firmeza e verdade, e em nenhum lugar, igreja, na Bíblia, em nenhum lugar a igreja é templo. Detalhe, sabe a igreja primitiva? Aquela igreja lá de Atos. Você sabia que eles não tinham templos para reunir? Até porque eles eram perseguidos, né? E não dava para ter um templo. Não dava para ter um templo, porque se tivesse um templo era assinar o contrato de suicídio, de morte. Agora, nem pelo fato dessa igreja primitiva não ter o templo, eles não deixavam de ser igreja. Mesmo sem um templo, a igreja primitiva era igreja. Por quê? Porque a igreja não é um templo, não é paredes. Igrejas são pessoas. Olha aí, o Nardo Manergista. Um detalhe, até o 4º século, parabéns, Nardo. Até o 4º século não existia templo religioso. Em 313, Constantino legalizou o cristianismo como uma religião legalizada, começou a dar templos para os cristãos. E em 380, o imperador Teodósio, se eu não me engano, ele legalizou, ele colocou o cristianismo como a religião principal de Roma. Então, até lá não tinha templos, tá bom? Segunda verdade que a religião nunca vai te contar é que Deus não faz barganhas com ninguém. Eles nunca vão querer que você saiba disso. Deus não faz barganhas com ninguém. Você sabe o que a sua denominação te ensina? Eu estou falando aqui para crente fanático religioso. Quem já despertou, já entendeu isso. Agora, quem ainda é fanático, quem ainda é religioso, é para você que eu estou falando. Sabe o que a sua denominação, seu líder, seu pastor te ensinou? Que você precisa fazer para ser.
Te ensinou que você precisa dar um dízimo para ser abençoado. Te ensinou que você precisa fazer uma campanha para ser liberto. Te ensinou que você precisa frequentar lugares e obedecer regras da denominação para ser salvo. A todo tempo a religião te ensina a fazer barganhas com Deus. Trocas com Deus. Todo tempo. A religião é movida através de barganhas. E você, religioso, foi tão adestrados, foi tão manipulados com essa sistematização de barganhas, que quando eu prego a libertação para você, quando eu abro a porta dessa gaiola e digo, voa, seja livre, pare de manter o salário desses canalhas, isso que você está dando aí não é para Deus, é para enriquecer gente. Quando eu abro a porta dessa gaiola, sabe o que você faz? Você se revolta contra mim e contra todos aqueles que pregam essa verdade. Eu estou me citando, mas eu sou cônsul. Eu tenho essa certeza que eu não sou o único, tá, gente, que prega essa verdade. Não sou o único. Tem centenas de pessoas aqui, tanto aqui no TikTok, quanto em tantos lugares, que conhecem essa verdade e pregam essa verdade. Agora, comigo, acontece assim, sabe? Tanta gente chega para se revoltarem contra quem está pregando a libertação para elas. Sabe o que te ensinaram? Que se você não der um dízimo, o devorador vai entrar na sua casa. Você sabia que esse devorador que eles pregam não é um demônio? Só você ler lá Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8. O devorador era um gafanhoto, era uma praga que Deus estava mandando para poder castigar o povo de Israel e principalmente os sacerdotes que estavam roubando o dízimo das pessoas. Agora, teve uma pessoa que comentou assim, olha, o Luiz comentou, o dízimo é bíblico. Com certeza, Luiz, o dízimo é bíblico, porém não é uma prática do evangelho. Nem tudo que está na Bíblia, eu ensinei isso aqui ontem, gente, olha como eu tenho que ter paciência, e por isso que eu oro para Deus continuar me dando paciência. Eu falei sobre isso ontem uns 10 minutos aqui, e estou repetindo a mesma coisa agora. Nem tudo que está na Bíblia está no evangelho. Por exemplo, mesmo exemplo de ontem, na Bíblia tem uma expressão que diz, se o seu filho for rebelde, desobediente, você deve pegar o seu filho, levar ele até os anciãos da cidade. Espera aí, Luciana. Levar até os anciãos da cidade e apedrejá-lo no meio de todo mundo. Ou seja, está na Bíblia, se um filho é desobediente, ele deve ser apedrejado até a morte. Correto? Está na Bíblia ou não está, Luiz? Está na Bíblia. Agora, você, Luiz, faz isso com seu filho quando ele te desobedece? Você que vive o evangelho, quando um filho é desobediente, você mata ele a pedradas? Não. Sabe por quê? Porque não é uma prática do evangelho. Está na Bíblia, mas não é uma prática do evangelho. Está na Bíblia, mas era uma regra para os judeus, não para a igreja. Eu nunca vi um crente apedrejando o filho porque o filho é desobediente. Mas está na Bíblia. Outra coisa, está na Bíblia, ô Luiz, que se dois homens estiverem brigando e uma mulher tentar separar essa briga e sem querer essa mulher tocar nos órgãos genitais de um dos homens, a mão dessa mulher deverá ser cortada. Está na Bíblia, Luiz, mas está no evangelho? Não está, porque essa é uma prática da lei de Moisés, como o irmão aqui comentou, é uma prática da lei de Moisés, é uma prática dos judeus lá no Antigo Testamento. Hoje no Evangelho isso não funciona mais, não é assim que se age mais. Da mesma maneira que o dízimo, Luiz, está na Bíblia, mas não está no Evangelho.
você não vê Jesus entregando dízimo, você não vê os apóstolos entregando dízimo e nem ensinando nada sobre dízimo. Sabe o que é a lei do evangelho, a ordem do evangelho? Generosidade. Cada um oferte segundo o que propor no seu coração. É isso, Luiz. É isso. O dízimo nunca foi dinheiro. Em primeiro lugar, dízimo nunca foi dinheiro. Se você é um estudioso da Bíblia, você já deve ter lido lá em Deuteronômio, Levíticos, Deuteronômio, Números, falando que dízimo não é dinheiro. Dízimo era mantimento, era comida, era cereal, era alimento para os levitas que trabalhavam dentro do templo. Né? Até o ano 70 depois de Cristo, os judeus levavam ainda o dízimo lá no templo para poder alimentar os levitas. Porém, no ano 70, o templo foi destruído pelo imperador Tito. Hoje não existe mais templos. Né? O templo lá do rei Herodes, o antigo templo de Salomão, que depois foi reconstruído por Zorobabel e depois reformado por Herodes o Grande. Tudo que temos nesse templo hoje é um muro, chamado Muro das Lamentações. Não existe mais templo. E desde o ano 70 não existe mais levita. Por isso não se entrega mais dízimo no templo. Os judeus não entregam mais dízimo aos levitas, porque não existe mais levita trabalhando no templo, minha gente. Você entendeu? Ou tá difícil ainda de compreender? Agora, em relação à igreja, dízimo nunca foi uma ordem para a igreja. Nós nunca estivemos debaixo da lei do dízimo. Nós sempre estivemos debaixo da lei de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ô Tiago, você está dizendo então que eu não devo ajudar o meu próximo com dinheiro? Não, pelo contrário. Generosidade. Se é de coração, se é por amor, você não deve dar só 10%, dá o que seu coração quiser. Se seu coração mandar dar 100%, dê 100%. Deu para compreender que agora a religião não te ensina assim. A religião não te ensina que lá em Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Eu acredito que seja Gálatas capítulo 3, versículo 10 ou Efésios 3, 10. Não, Efésios. Eu vou confirmar para você. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz assim, olha: todos aqueles que estão debaixo das obras da lei, todos aqueles que obedecem às obras da lei, estão debaixo de maldição. Deu para entender, minha gente? Todo aquele que obedece à lei está debaixo de maldição. Meu Tiago, você está errado. Não é eu, é Paulo. Então quem está errado é Paulo. Deu para entender, minha gente? Mas eles nunca vão te ensinar isso. A religião, ele fez uma salada de Novo e Velho Testamento, de evangelho e graça e lei. E te ensinam tudo como sendo uma coisa só. Eles te ensinam a fazer barganhas com Deus. Agora, lá em Jó capítulo 41, versículo 11, diz assim: quem primeiro deu a Deus para ser retribuído? Que o que o texto está dizendo, que esse versículo está dizendo, é que Deus não é alguém que reage a você. Deus não é alguém, gente, que te abençoa porque você é bonzinho, porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você é frequentante. Não, Deus não te abençoa por isso. Deus te abençoa mesmo você não prestando. Deus te abençoa mesmo que as suas justiças sejam trapos de imundícies. Deus te abençoa porque Ele é gracioso. É graça. Graça. Simplesmente graça. É o que está em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas suas obras.
Agora, o Help, por exemplo, aqui, gente, tá comentando o seguinte, olha, rapaz, vocês não dão dízimo porque vocês são do mundo de vaca. Sabe, Help, aí você tá falando da minha índole. E como eu disse ontem, todo religioso não consegue argumentar ideias, aí ataca pessoas. Não, meu querido, eu não dou dízimo, não é porque eu sou mão de vaca, é porque eu penso. E é porque eu entendi o evangelho. Eu não dou dízimo porque o evangelho me esclareceu todas as coisas. Correto? Porque Silas Maracutaia não abre mão da igreja de Israel. Então a segunda coisa que a religião jamais vai querer que você saiba é que Deus não faz barganhas com ninguém. Tudo é graça, minha gente. É tudo graça. Que dinheiro você tem para comprar um favor de Deus? O que você pode apresentar para Deus para comprar o favor dele a você, minha gente? É muito engano, é muita manipulação, é muita mentira. E o pior é que é uma mentira ensinada no lugar da verdade, minha gente. Peraí que meu telefone travou, pessoal. Tá dando para entender ou não, minha gente? Primeira verdade que a religião não quer que você saiba é que você não depende de um templo para ser igreja. Segunda verdade que a religião não quer que você saiba é que Deus não faz barganhas com ninguém. Tá dando para entender? Alguém tá perguntando aqui, olha... A Ana Cláudia perguntou, existe religião certa? A verdadeira religião está lá em Tiago. Deixa eu ver onde está escrito em Tiago, vou citar para você. Tiago, capítulo 1, versículo 27, Ana Cláudia, está escrito assim: a verdadeira religião é essa, que cuide dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades. Perceba, Ana Cláudia, que a verdadeira religião não é uma denominação. A verdadeira religião, segundo Tiago, é um modo de viver. E que modo de viver é esse? É o viver em amor. É viver amando, estendendo a mão, acolhendo o necessitado, servindo de suporte para o próximo. Essa é a verdadeira religião. Agora o Henrique comentou assim, olha... Eu respeito seu ponto de vista, mas e a manutenção do templo? Luz, água, cadeira, bebedouro? Então, Henrique, é o seguinte. Primeira coisa que você tem que ter em mente... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Jesus nunca mandou ninguém construir um templo. Nunca mandou. Agora, se mesmo sem Jesus ter mandado alguém construir um templo, alguém se propõe a construir, essa pessoa ela deve ter em mente que gerará gastos, né? Hoje, eu não seria louco de abrir um templo, porque eu sei que tem gastos e eu não tenho condições de fazer isso. Se alguém quer abrir uma denominação, essa pessoa tem que ter consciência, vai ter gastos. Eu não posso contar com a ajuda dos outros, porque isso vai depender se alguém vai me ajudar ou não, né? Então, meu irmão, a primeira coisa é ter essa consciência, né? Vai ter gastos. Agora, ofertas de livre e espontânea vontade, ofertas alçadas, podem ser usadas para essas coisas, sem ser preciso ameaçar os irmãos, né? Sem ser preciso colocar as pessoas na parede e dizer, se não ajudar, vai para o inferno. Eu acredito, irmão, que existem pessoas generosas que não precisa você ameaçá-las. Elas ajudarão de bom grado. Agora, o problema é que a pessoa abre uma religião, abre uma denominação, e para manter essa denominação e manter o seu salário, o seu conforto, quer obrigar as pessoas ameaçando elas ao inferno. Aí é sacanagem, né, minha gente? Deixa eu ver aqui. O dono da gaiola que pague. Isso aí, Walter. Ele que pague, uai. Eu tô fazendo essa live aqui com vocês, correto? Eu tenho energia para pagar. Porque se eu não pagar minha energia, ela será cortada e eu não vou conseguir fazer a live.
Eu tenho internet para pagar, porque se eu não pagar a internet vai ser cortada. E se for cortada eu não vou fazer a live. Aí eu vou obrigar você a me bancar para eu poder fazer live para vocês? Não. Se eu que propus fazer, eu que pague. Concorda comigo, minha gente? Terceira e última verdade que a religião não quer que você saiba. E eu encerro agora. A religião nunca vai te contar que Deus não é evangélico. Tá anotando aí, gente? A religião nunca vai te contar que Deus não é evangélico. A religião evangélica, o cristianismo, não é o evangelho. Ser evangélico não significa ser do evangelho. Tem muito crente evangélico que julgam pessoas de outras religiões, de outras culturas. Inclusive, no meio religioso tem uma crença comum que um índio que não ouviu falar sobre o cristianismo vai para o inferno. Porque eles acreditam que Deus está dentro da religião, que Deus está dentro do cristianismo. Então eles não conseguem imaginar Deus salvando fora da caixinha. Não conseguem imaginar Deus salvando fora do sistema. Lembra lá em Malaquias, quando o povo de Israel se vangloriava, achando que era o único povo escolhido por Deus, achando que era o único povo protegido por Deus, e Deus diz assim: vocês não sabem, isso está lá em Malaquias, vocês não sabem que em todo mundo, pessoas ao redor de todo mundo acendem incenso ao meu nome, e eu sou glorificado em todo mundo. Sabe o que Deus estava dizendo? Que independente da religião, da cultura, do país, independente de qual parte da terra seja a pessoa, em todo mundo existem pessoas que, embora não sejam evangélicas, vivem o evangelho. Aí tem uma briga feia, principalmente aqui no Brasil, entre católicos e protestantes, crentes e católicos, coisa horrível. Cada um querendo chamar Deus para si e dizer: Deus é meu, Deus é nosso. Deus é meu, Deus pertence apenas à minha religião, à minha denominação. Você não sabe que quando Jesus ensinou a oração aos seus discípulos, ele não ensinou a dizer: meu Pai que está no céu. A oração é: Pai nosso que está nos céus. O Pai é nosso. Para com esse exclusivismo. A religião está te ensinando uma espiritualidade, não, uma religiosidade vazia, plástica, que só tem aparência, mas é vazia de amor, de acolhimento. O que a religião te ensina é uma aparência de piedade, mas que nega tudo que se diz amor. O que a religião ensina é discursos sobre Jesus, mas na prática não tem nada de Jesus. Nós precisamos, nós do Evangelho, quem despertou, quem entendeu o Evangelho, precisa entender que não há exclusividade. Porque todos, absolutamente todos nós pecamos. Todos. O crente, o ateu, o espírita, o umbandista, macumbeiro, seja lá quem for, todos nós somos dependentes da graça de Deus. E a graça de Deus não nos é dada por méritos humanos, mas sim por
vontade divina, por amor ágape, daquele que não espera nada em troca, que ama sem esperar retribuições, daquele que simplesmente ama porque é amor. Isso é graça. Isso é graça. Isso é favor imerecido. E se você merece, já não é mais graça. Então para dessa divisão. Eu conheço gente que não conversa com alguém que é da Umbanda porque ele é do mal, porque ele é do diabo. Eu só converso com um crente. Tá bom. Então quer dizer que você tá fazendo uma sábia troca não, tá? Cuidado. Tem muita gente que não conversa com um espírita ou que não consegue considerar um espírita um irmão e enxergar Deus no próximo, simplesmente porque esse próximo é diferente dele, é de uma religião diferente, é de uma cultura diferente. Você já parou para pensar que a mesma certeza que você é religioso, a mesma certeza que você tem em Deus, alguém que nasceu lá na Índia, por exemplo, tem nos deuses deles? Sabe por que eles têm essa mesma fé e a mesma certeza que você tem? Porque lá é a cultura deles. E eles estão condicionados àquela cultura. Assim como você nasceu aqui na cultura do Brasil e é condicionado à nossa cultura. E Deus? Qual é o verdadeiro Deus? O Deus dos brasileiros ou o Deus da Índia? Ou os deuses da Índia? Nenhum dos dois. O verdadeiro Deus é o que está acima de todas as religiões, de toda compreensão humana. Você acha que se eu usar todas as palavras, de todos os vocábulos e linguajares e dicionários da humanidade, eu vou conseguir traduzir para você quem é Deus? Se eu conseguir, então ele deixa de ser Deus. Você acha que quando eu digo Jeová e na minha mente vem um ser, você acha que esse é Deus? Não, esse é o Deus que a minha mente criou para mim. Agora, o Deus verdadeiro está acima da compreensão da minha mente. Entendeu, minha gente? Eu não consigo compreendê-lo. Tudo que eu tenho dele é uma imagem criada por mim. Só que aí eu quero, na minha religiosidade, na minha arrogância, na minha presunção e prepotência, eu quero pegar esse Deus que está acima até da minha compreensão e colocá-lo dentro da minha caixinha chamada religião. Aí fica difícil. Agora, para quem quer despertar, essa verdade está sendo pregada aqui todos os dias. Eu estou aqui todos os dias às 8 horas da noite pregando. Hoje eu quis estar aqui agora meio-dia. E tem tantas outras pessoas também pregando essa verdade. A escolha é sua. Você pode continuar no engano da religião, ou você pode simplesmente abrir os seus olhos e decidir ser liberto, e decidir despertar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, minha gente.